Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você sabe, fala de carreira, liderança e empreendedorismo. Segunda temporada com convidados ainda mais especiais, sem prejuízo da primeira, claro, mas a gente chamando gente muito interessante para diversificar aqui o nosso assunto, o papo que a gente faz aqui na mesa. Vocês sabem que o podcast é apresentado pela Life Mix, bebidas, chás e sucos funcionais porque atrás desse produto você tem médicos, nutricionistas, um pessoal com PhD em nutrição que tem todo um cuidado em trazer para a sua mesa produtos de qualidade. O meu filho, Gustavão, vocês já sabem, todo dia leva para a escola na lancheira o suquinho de laranja ou de uva Life Mix, são os preferidos dele. Pessoal, também um recado para quem reclama que eu estou sempre de terno, né, Felipe? O pessoal reclama que eu estou sempre com a mesma roupa, é porque além do pod eu também trabalho. Se vocês me querem de outra roupa, patrocinem o pod que eu venho até vestido de Pikachu, tá bom? Acompanhem a gente tanto no Spotify quanto no YouTube, e também os cortes super legais no Instagram, onde vocês veem momentos especiais também do pod. Obrigado sempre pela audiência de vocês. Hoje, nosso convidado é um grande amigo meu, Felipe Calbucci. Ele é CEO Latam da Total Pass, do grupo Smart Fit. Ele é um cara que tem uma trajetória super interessante, a gente se conhece há muito tempo e eu sou testemunha, obviamente, dessa trajetória. Ele começou ali na Câmara Americana, com passagem pelo mercado de construção civil, Gafisa, depois virou um headhunter super reconhecido de mercado. Hoje é uma das principais referências em RH e hoje, obviamente, como CEO da Total Pass. A gente conversa hoje com o Felipe. Filipão, bem-vindo ao podcast. Obrigado, Muito Sal. feliz com a tua presença, você abrilhantando aqui os nossos estúdios. A gente sente a diferença, né, pessoal, no ar, com a presença do Felipe Calbucci. Filipão, obrigado por ter vindo, uma honra ter você aqui. Bom, a honra é minha. Estou muito feliz em estar aqui com você, Sal. Maravilha, felicidade é toda minha. Sabe o quanto eu gosto de você Pô, e que quanto legal. me diverti trabalhando com você. Então, prazer. Que bom, é verdade, a gente trabalhou junto, inclusive na Michael Page, eu esqueci de citar, a gente vai falar também sobre isso, um beijão também pro pessoal da Michael Page. A gente deve muito a Michael Page, né? Formou a gente como profissionais e como homens também, não é isso? Concordo. Bora lá, Filipão, me conta uma coisa. Você que tem uma carreira tão diversificada, passou por caminhos super interessantes, eu sempre acompanhei tua carreira, né? Não só como teu amigo, como teu fã, e obviamente torcendo pelo teu sucesso. E a gente mostra muitas vezes aqui no Pod que a trajetória profissional, inclusive pessoal da gente, ela não é tão linear como se supõe, né? Às vezes a gente vê, como eu brinco aqui nas revistinhas, nos próprios podcasts ou no timeline das redes sociais, que a gente tem caminhos, né? Uma receita de bolo para se chegar lá, seja lá o que for, esse chegar lá. Como foi para você desde o início? Você planejava isso tudo? Imagino que não. Mas como foi teu início profissional? A tua família teve alguma influência nisso? Me conta um pouco do teu início. Vai ser um prazer, como eu disse, te ouvir. Obrigado. Eu não planejava. Em dado momento eu comecei a sonhar em um dia ser CEO, mas no começo da carreira de forma alguma, né? Minha família me influenciou demais e as coisas que eu vivi na infância e vendo meus pais assim, e avós, fizeram uma grande parte aí de quem eu sou e da minha carreira, né? Eu sou de Santos e desde pequeno jogando basquete, então a gente tem isso em Verdade. comum, né? Eu lembro quando eu entrei na Michael Page, tinha uma cadeira com uma camiseta do Michael Jordan, Verdade. vestindo ela. Presente de Leandro Sacramento. Um beijo, Leandro Foi o Sacramento. Lê? Foi presente de aniversário. Beijo pra você. Então, eu lembro, falei, pô, esse cara eu quero conversar, né? E era você. Esse cara parece ser interessante. Parece ser legal. Então, pô, joguei basquete desde cedo e ali eu aprendi um montão, muito mais sobre as coisas que dão errado. Tem uma história interessante, tem várias histórias, né, interessantes. Vou te contar uma que é sobre você não desistir, que eu peguei logo de começo. Então, eu estava no colégio, teve os amigos, vamos jogar basquete lá, tem uma peneira. Eu falei, tô fazendo nada, vou. E fui treinando, e de repente você tinha uma peneira para participar dos festivais. Lembra dos festivais? Um Verdade. monte de Nossa. time jogando contra todo time e tal. E aí na primeira peneira lá não passei porque eu não fui treinar no clube, que o técnico também era do clube. Ele falou, ó, você tá indo bem, mas você não pode ir porque vai treinar não treinou no clube. E aí passei, comecei a treinar no clube, no outro festival ele me chamou. Só que eu tinha 11 anos e era um festival para 12 anos. E aí, era aquela coisa, chega lá às 6, 7 da manhã, joga o dia inteiro.
né? Como eu era o mais novo, passou o dia inteiro eu não joguei nenhum jogo, né? A gente jogou 5, 6 jogos, o time era Tua super família bom, tava junto, não? tava E aí junto, todo mundo na expectativa de te ver jogar, também tem essa todo pressão, né? mundo, minha mãe, meu avô, você conhece, a gente com certeza que vai falar dele, mas aí eu tô lá e, sabe, tem aquele banco de madeira e depois acaba o banco e a turma sentada no chão ali. Eu tava nessa turma, né, o novato. Pô, depois do sexto jogo, eu achei que não ia mais entrar, né? Eu tava praticamente dormindo ali no banco de reservas. A gente tava ganhando de uma pancada e aí o técnico me chama. Meio acordado, entrei na quadra, tava cobrando lance livre lá um cara do outro time e eu na linha de três esperando. E aí o cara errou, o pivô do meu time pegou o rebote e lançou pra mim pra quê? Pra eu sair correndo, né? Sim. Eu ainda acordando, peguei a bola da linha de três e chutei contra a minha cesta e fiz uma puta cesta, chuá, 3 pontos. O outro time ficou doido, começou a tirar uma Você tá onda. brincando, você fez uma bolaça de 3 contra. Meu primeiro ponto num jogo oficial foi contra. Nossa. Você imagina isso. De três, meu primeiro arremesso na vida num jogo oficial, eu acertei Sim. e foi contra. Olha, admiro Né? tua coragem, mas que loucura, hein? O pior é Não, que essas coisas acontecem, né? A gente entra desligado assim, fica tanto tempo fora. E a exato. reação da turma? Não, e a gente tava ganhando, não lembro exatamente, mas era tipo assim, de 60-10, alguma coisa assim. Então ficou 60-13. O outro time veio comemorar, parecia gol. Eu fiquei pé da vida, continuei jogando, beleza, nem lembro o resto do jogo. Lembro que eu não queria mais jogar basquete. O técnico foi lá na minha casa, convenceu minha mãe, me convenceu a eu jogar, né? Sim, E ainda bem que eu superei esse medo, esse trauma e continuei jogando, porque joguei claro. a vida inteira, Sim. né? Então isso me, Mas que loucura, que começo, hein? não, imagina, isso eu quase nunca conto, né? Porque é um negócio meio. Agora tá gravado, se Agora lascou. já era, todo Sim, mundo. Mas é legal, passa uma mensagem ali de não desistir, né? E meu avô claro. me incentivando muito. Você perguntou, né, da influência da família, muita gente me influenciou. Então, meu avô, vendedor, comerciante, teve um monte de loja, aí abria a loja, quebrava a loja de eletrodoméstico, loja de material de construção e quebrava negócios e abria negócios, né? E sabia muito bem lidar com a inflação e com toda aquela loucura que era o Pois é, essa época de Brasil. Brasil era um inferno. Só que ele sabia lidar. E aí o que foi curioso foi que quando estabilizou, ele não sabia mais lidar e aí ele não conseguiu mais ter aquele mesmo sucesso, né? Mas ele sempre falando para mim, né, de atendimento a cliente, visitando o cliente. Ele levava minha mãe nas visitas de cliente, é, que não tinha com quem deixar. Claro. Então E- sempre participou a família dos negócios dele. sempre, Então foi sempre. nesse ambiente que você viveu. Sim, E sim, teus pais? sim. Bom, meus pais, todo mundo é de São Paulo e eu sou de Santos porque o meu pai é engenheiro naval. Então, meu pai conseguiu o primeiro estágio da vida dele num estaleiro. Ele está nesse estaleiro até hoje, ele está há 40 e tantos anos na empresa, né? Minha mãe foi com ele, eles se separaram, aí meu pai passou a morar no Guarujá, que era onde era o estaleiro, e eu e minha mãe morando em Santos, né? E aí meu pai, ele foi, assim, para mim meu pai, ele é o grande exemplo para mim, assim, de ser humano, de profissional, um cara muito inteligente, muito consistente, né? Então ele sempre, pô, trabalhando muito, sempre consistente, sempre ali entregando e cresceu pra caramba, mudou pro Rio, que é onde fica a matriz da empresa, e tá lá até hoje. Hoje ele é o COO da empresa e acaba que me dá muitos conselhos, né? Então, meu avô me dava esse tino comercial, a minha mãe é psicóloga, então a minha mãe um jeitão assim super despojado, super alegre, daquelas pessoas que liga som alto em casa, Sim, sabe? espirituosa. Isso, e a gente se divertia muito, então ela me trazia esse lado, então todo o meu lado mais brincalhão, mais vendedor vem deles, e o meu lado mais racional, consistente, é,
pensar com calma nos Sólido. negócios, sólido, vem muito do meu pai e até dos meus tios, né? Porque depois que eu jogo basquete e estudo menos do que jogo basquete, na Bom, eu também, verdade. infelizmente. Bom, ou não. Eu não era muito de estudar. Tive uma infância legal pra caramba lá no Colégio do Carmo em Santos, um monte de amigo, todo mundo do esporte, de algum esporte. Santos tem uma vida muito bacana. Você vai de bicicleta pra aula, volta, para na praia. Assim, Você falou era. uma coisa, desculpa te interromper, mas assim, todo mundo que a gente convive de Santos, inclusive na Michael Page, a gente conviveu com muita gente de Santos, um beijão pra turma, inclusive. Você percebe que a turma teve uma infância muito mais saudável de quem passou a infância aqui em São Paulo, né? Essa era a tua Sim. realidade. Teve a época do patins, lembra? O roller, que era Sim, moda. rollerblade. Isso, a gente saía de casa às 7 da manhã nas férias e não voltava quase. Os pais ficavam doidos. Minha mãe me contava que depois ela pegava o carro e ia sem eu ver, porque Pra te a seguir. gente sumia, né? E fazia um monte de besteira, né? Pegava carona em ônibus, Sim, atrás. aquelas loucuras. Foi uma infância super gostosa, né? E aí, quando meu pai muda para o Rio, começo a ir para o Rio e revezar Rio e Santos, então foi super bom. E aí eu venho para São Paulo fazer faculdade e minha avó, mãe do meu pai, morava sozinha do lado da faculdade, né? Então eu fiz FAAP ali no Pacaembu, ela morava em Santa Cecília, ali na Brasílio Machado. Sim, do lado, meu vô, que Deus o tenha também, faleceu com 104 anos, um perfil muito parecido com o teu vô. Assim, impressionante. Ele morava na Rosa e Silva. Tá, do Ah, do lado, lado, do lado, colado, do lado. ali. Pô, eu O adoro. último prédio da Rosa e Silva, quase ali na Alameda Barros. Tá, E aí virava Brasílio Machado depois, não é isso? A sim, Rosa e é Silva isso. virava Brasílio É Machado. isso. Vira ainda, aliás. Então, eu morei lá 4 anos pela faculdade, né? Sempre, assim, até determinado ponto da minha vida, que depois fui morar sozinho, mas sempre muito mimado, porque eu morava em Santos com a minha mãe e minha avó. É porque todo mundo tinha 5 minutos com você, 5 minutos vocês tinham que te dar tudo, né? Você Ex- ficava picando pra lá e pra cá. Exato, então sempre todo mundo dando atenção, e eu filho único por parte de mãe, por parte de pai eu tenho dois irmãos, o Lucas e a Júlia, que eu adoro, amo. E aí eu venho para São Paulo e começo a ter muita influência da minha outra avó, da avó Nair, né, que é a mãe do meu pai. E ela tem uma história incrível, porque ela tem três filhos, né? O meu pai é o mais velho, Arnaldo, Aguinaldo e Aníbal. Tudo Arnaldo, Aguinaldo e Aníbal. Aguinaldo e super Aníbal. super criativa, né? Mas diferente os nomes. E o que acontece é que o meu avô, o único avô que eu não conheci foi o marido da minha avó, né, que também chamava Arnaldo, porque ele faleceu quando eles eram muito jovens. Eu não lembro exatamente a idade, mas era algo como meu pai ter 6, 7 anos, o Caramba. Aguinaldo 4, o Aníbal 2, assim. E aí ela educou eles sozinha, né? E não tinha, obviamente, muito dinheiro. Morava num lugar bom, já morava ali na Brasília Machado, mas não tinha muito dinheiro. Então eles tinham que se virar e ela era linha dura pra caramba, né? E aí eu brinco na família que ela era formadora de executivos, Hum. porque os três viraram executivos e passei a me inspirar muito neles, assim, esse drive de querer crescer e Impactar de negócios. impactar negócios, vem muito deles. E eu me sentia muito. Hoje é algo que eu não, né, ninguém passou para mim, era um negócio meu, mas que eu não quero passar para as minhas filhas. Eu me sentia na obrigação de fazer mais. Pensava assim, pô, os caras partiram de um ponto realmente. Era uma classe média, não tinham nenhuma dificuldade ou necessidade, mas Mas não tinha luxo. não tinha o pai, não tinha luxo. E aí os três viraram grandes executivos. O meu pai é esse cara consistente, inteligente, um cara muito, muito calmo, muito. Ele foi meu cara mais Analítico. o cara mais top que tem, assim, que eu conheci na vida é meu Que pai. legal. E ele, hoje ele é CEO da Wilson Sons, que é uma grande Enorme. empresa de navegação, rebocador, barco de esporte a plataforma de petróleo. O do meio, que é o Aguinaldo, pô, o cara foi crescendo, trabalhou, ralou, tal. Ele agora já é só conselheiro, mas virou CEO global da Atento.
Mega empresa. E aqueles caras que. Aquele cara que quando ele começa a falar, pode ter um evento assim com, sei lá, 100 pessoas. Ele começa a falar, ele tem um dom que todo mundo para ouvir. Assim, muito visionário, uma pessoa incrível, né? E o Aníbal, que é o mais novo e também é meu padrinho, é um cara coração total, assim, um cara muito bom com pessoas, uma carreira de RH, então ele foi diretor de RH de várias empresas, Bristol Myers Squibb, agora recentemente na United Health Group, foi Goodyear e tal. Então, pô, tinha esses três caras ali que saíram meio que do nada, obviamente de uma condição boa, mas meio que do nada e cresceram um monte. E eu me sentia obrigado a fazer igual ou melhor, assim. Eu tinha essa coisa dentro de mim que, de novo, eu não quero passar para as minhas filhas, porque não que me fez mal, mas elas não precisam, né? Eu quero que elas sejam felizes. Mas eu tinha isso dentro de mim. E aí é meio que eu imagino, eu me vejo assim, muito como a soma de aprender com esses três caras e ter esse drive de querer me espelhar neles, dessa essência do meu avô vendedora, brincalhona, dessa essência da minha mãe de ser muito de pessoas, de tato de pessoas e de ser, né, uma pessoa muito alegre, muito de muita energia, né, Espirituosa. Cara, espirituosa. você sabe o que você tá me falando e eu tô lembrando da gente trabalhando junto? Mas para quem não sabe, lá na empresa que a gente trabalhava juntos, na Michael Page, obviamente a gente trabalhava com recursos humanos, headhunters, etc e tal, mas é um aspecto comercial muito forte no que a gente faz. E olhando um pouco da tua trajetória, como a gente vê como criação e trajetória e as pessoas com as quais a gente conviveu na infância acabam, de certo modo, forjando a gente, óbvio, na medida em que a gente queira, né? E se coloque aberto para Sim. isso. Então, assim, quando eu olho para você, eu fico pensando agora, você mini, tua versão mini, mas assim, você cresceu meio que com um conselho à tua volta, né? Com gente das mais variadas estradas, né? Que foi te apimentando, vamos dizer assim, trazendo ensinamentos e te impactando de uma certa forma. E você, como você disse, você é uma coleção de tudo isso. Mas se você não tivesse, Felipe, aberto para tudo isso, você jamais teria se tornado a pessoa que você é hoje, do sucesso que você tem. Por quê? Você escolheu ouvir essa turma e tá aberto a isso. Então, eu me lembro da gente trabalhando junto, você era um cara que... Porque quando você trabalha na área comercial, tem muita gente, a gente lembra disso, que é inconveniente, né? E eu Muito nunca vi. ego. Muito ego, empurra as coisas no cliente, quer vender a qualquer custo, falastrão, né? É. Soterra as pessoas com argumentos, até inócuos, etc. Então, você sempre foi para mim uma referência de alguém que sempre foi muito sensato e equilibrado nesse sentido. E que tinha uma escuta muito ativa perante os clientes. Você acha que esse ambiente em que você foi forjado te ajudou nisso? Cara, eu acho que sim, acho que sim. Eu me adaptava, como você falou, eu vivia pingando, né? Não tanto assim, mas pingava, né? E por um lado, uma alegria e uma sorte enorme de ter várias famílias, ter duas famílias muito sólidas que eu podia me espelhar, né? E também a figura da esposa do meu pai, que eu gosto muito, uma pessoa do que eu me espelho muito, muito inteligente. Mas eu tinha que me adaptar. Eu tinha que me adaptar. Eram realidades diferentes. A realidade de vida com a minha mãe era uma realidade de classe média. De novo, nunca faltou nada, sou muito privilegiado, mas era uma realidade de classe média. Minha mãe, eu não comentei, vale comentar. Minha mãe, depois que ela vem para Santos e separa do meu pai, ela decide prestar um concurso e virar psicóloga criminal Olha e só. trabalhou por 30 anos dentro de uma penitenciária em São Vicente, cuidando da cabeça dos detentos, dando laudo para os juízes e juízas de que se eles estavam aptos a cumprir condicional, etc e tal. Então vivia um pouco desse mundo com a minha mãe e do mundo que, de novo, nunca faltou nada, mas classe média. E de repente ia para o Rio e meu pai em franca ascensão, crescendo Super muito, executivo. super executivo, então você já tinha essa mudança de praticamente econômica, né? De ambiente, de estilo de família. Então eu sempre tive que me adaptar muito. E como você colocou, eu escolhi aproveitar essa pluralidade em volta de mim. Peraí, o que eu aprendo aqui com meu irmão, que é um cara mega
inteligente, com a minha irmã, que é uma mulher super assim, focada, drive. O que que eu aprendo com meu pai? O que eu aprendo com a minha mãe? Com a minha avó Antônia, que eu não falei o nome dela, mas que morava lá comigo. Então, eu sempre fui essa pessoa que observei o redor e passei a ler pessoas, né? Porque para você se adaptar, você tem que ler. Então, eu acabei desenvolvendo essa habilidade de ler pessoas e me adaptar e tá aberto a, né? Que é uma característica que eu acho que me ajudou muito, que assim, várias passagens na minha carreira, eu recebi algum feedback daquele que dói pra caramba, e eu resolvi ouvir e tentar testar e melhorar, né? E aí eu fui, pô, esse negócio é legal de ouvir, isso aqui é um MBA, É né? um adianto, né? Às vezes a Exato, gente olha assim, pela assim, poxa, mas que feedback é esse? Mas para ouvir. Vê o quanto isso pode ser um atalho pro teu desenvolvimento. Às vezes ficar olhando só pro próprio umbigo e pro próprio ego, né? É exato. porque é difícil ouvir. É difícil, mas eu sempre pergunto, assim, eu tento sempre me monitorar como é que tá o meu estado emocional. Às vezes eu acho que eu, numa reunião com o time ou comercial, sei lá, passei um pouco do ponto. Chamo alguém que eu confio, cara, por favor, você acha que eu passei do ponto? Às vezes a pessoa nem, porque dar feedback é difícil, né? Às Sim, vezes a pessoa é nem uma arte. fala que passei, mas pelo olhar, pelo jeito, eu já percebi que eu passei, né? Mas eu Não tento. quer te magoar, mas percebeu que você passou do ponto. É. E aí eu procuro muito no ambiente de trabalho construir essa relação de confiança para que a gente possa falar um para o outro quando errou, quando não errou, quando precisa melhorar. É, porque é o que você falou, é um adianto. Você sai na frente do outro que Claro. está no escuro, você tem uma bússola, as pessoas estão te falando para onde você tem que ir. Você pode escolher ouvir ou você pode se fechar. Como é que você foi parar na Câmara Americana? Eu te pergunto isso por quê? Você foi trainee lá, né? A gente Sim, conhece muita gente que passou por lá. E eu sou rodeado de gente que passou por lá em diferentes épocas, inclusive. Inclusive fui sócio de um, do Gabriel Frank, que você deve conhecer de mercado. O Gabes, um beijo conheci pra você. recentemente, cara, super Recentemente, então, legal. foi sócio meu, lá na época de Carneitu, etc e tal. Beijo, Gabes, a gente tá sempre junto. Hoje um super diretor de RH aí, do mercado. Mas também passou por lá, um monte de gente da minha vida passou por lá, gente que trabalhou com a gente. O que que tem no pozinho ali? Que pozinho jogam na água ali na Câmara Americana É, que prepara tanto as pessoas pro mundo como um todo, né? é impressionante, né? É um indica o outro. Quem me convidou foi a Tati Nercessian. Eu entro na faculdade, né? E foi engraçado, porque eu de Santos chego de chinelo, papete na FAAP, todo mundo super formal, né? Todo mundo Super, olhando pra você. todo mundo olhando para mim, aí me adaptei e tal, mas eu logo vou pro time de basquete, pra Atlética e pro centro acadêmico. Então eu era o cara, fazia as festas, Conhecia todo mundo. apresentava todo mundo. Ali nasceu uma paixão minha por conectar pessoas, que é um grande propósito que eu tenho. Eu adoro apresentar pessoas e ver que, sabe, um ajudou o outro. Ali nasce um pouco disso. E a Tati era do centro acadêmico de engenharia. E a gente se conheceu numa viagem dos líderes do centro acadêmico, que a gente foi entregar uma biblioteca no interior de São Paulo em nome da FAAP. Eu conheci ela, e aí um dia eu coloquei no meu MSN, assim, quero estagiar. MSN. Alguém sabe o que é isso, não? A gente explica se precisar. É, MSN era um messenger, né? Da época, onde você colocava lá no teu status alguma mensagem que você queria, então não tinha nada dessas coisas de WhatsApp, não tinha. Foi o sucessor do ICQ, ou do ICQ, isso. lembra? Exato. Então eu É. coloquei lá na MSN, quero estagiar. Eu fazia propaganda e marketing. E aí a Tati escreveu, Fê, tem um estágio, não é em propaganda, mas é atendimento. Quer? Falei, quero. E aí fui lá fazer entrevista na Anshan, tive que comprar um terno, uma gravata pra ir. Tem até uma história engraçada. Imagina, meu pai no Rio, eu morava com a minha avó, eu tava meio atrasado, e aí eu parei para dar um oi para os meus primos que moravam meio no meio do caminho, ninguém sabia fazer um nó de gravata, e aí o segurança ali do prédio deles fez o nó da minha gravata para eu ir para essa entrevista. Espetacular. É. Super legal. E aí fui e tal, e aí me dei bem, né? Conheci a turma ali do programa. Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu aceitei a proposta. Eu estava na sala da Atlética, com uma fila enorme na minha frente de pessoas querendo comprar ingressos para o Juca. Eu estava organizando.
aquele barulhão e eu aqui no telefone com o Ruben, que, pô, o cara que eu adoro, que foi meu primeiro mentor, foi o gerente da área que eu entrei. Ele, Felipão, você passou, tal, você topa? Eu falei, topo, que dia que tem que estar aí? Ele, dia tal. Eu falei, tá bom. Eu falei, putz, vou pegar leve no Juca aqui na Sim. volta. Eu já começo a trabalhar. Exato. Então foi assim que eu entrei. Aí você chega lá, eles criaram um negócio impressionante, né? Porque primeiro eram acho que 100 trainees da minha idade, do Brasil todo, de 9, sei lá quantas cidades, todo mundo junto por 1 ou 2 semanas. Os conselheiros da Anshan que davam o treinamento. Então você imagina, Que você tem privilégio. lá, tinha 18 anos, 18 mesmo, se não 19. E você tá lá, né, numa plenária e chega Alexandre Silva, que na época era o presidente da GE, para falar dicas de carreira. Ele sai, entra o Rogério Oliveira, que era o cara da IBM. Aí vem não esqueço os nomes, né? Claro, Porque você vê como marca, né? marcou, era o Hélio Magalhães, que era o da Amex. E aí eles faziam umas permutas, vinham uns caras muito bons da treinamento comercial, né? E aí você entrava para uma comunidade, né? Você não entrava para uma empresa, você Claro. entrava para uma comunidade. Foi até uma época que eu meio que esqueci todos os amigos fora dali, porque Você é absorvido por aquilo, né? você é absorvido por É porque o nível aquilo de e informação e de troca, de networking, de gente, de evento que tem lá todo dia, a oportunidade que você tem de beber de várias fontes é é impressionante. impressionante. E você lá com 19 anos indo visitar, eu entrei num programa de relacionamento. Então eu tinha que visitar altos executivos e entender o que eles queriam para eles usarem e não saírem. Então, pô, você ia lá, minha primeira reunião também não esqueço, foi na GE, com um diretor comercial, nervoso, tremia a minha mão com o café na mão. O cara viu que eu estava tão nervoso, imagina, devia pensar no filho dele, Claro. falou: quer andar e conhecer a empresa? E aí a reunião foi andando e Já conhecendo a foi se acalmando no empresa caminho. para ir me acalmando. Só que imagina, depois de você fazer 300 dessas reuniões, você começa a pegar uma aptidão muito grande e muita meta. Você chegava lá, voltava para Anchante, um quadrinho com quem fez mais reunião, quem fez menos, quem perdeu mais cliente, quem ganhou. Ou seja, com 18 anos você já estava nessa pilha. Meta, 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 quem ganha. Eu queria ficar em primeiro no ranking de qualquer jeito. É, Esse lado competitivo vem do esporte? eu acho que vem. Acho É, que vem tá na do. veia. Eu acho que vem. Eu tenho essa coisa assim. Eu gosto. Eu tenho uma colaboração também atrelada. Eu sempre falava assim: eu quero ser o primeiro, mas com todo mundo muito bem, assim. Mas eu Sim, em primeiro. sim. Mas todo mundo bem. Contanto que eu esteja na Eu frente. em primeiro, mas todo mundo bem. Não quero ninguém mal. Como é que você foi parar na Gafisa, Danshan? Então, uma ex-Anshan, Oshri Vidal, Rochue. Oshri, também da comunidade. Ah, é? Sim, sim. Eu não falo com ela assim faz um tempo, apesar que os filhos dela estudam no Pueri também, onde Hum, a Helena e o Gugu estudam, isso né? aí. Então, ela saiu da Anshan e foi para Reis, ser headhunter, e ela me liga e fala: Fê, tem uma vaga. Eu queria, assim, a Anshan é uma ONG, né? Então, eu queria ir para um mercadão, quero ir para um mercado com muito, né, que as receitas são altas, quero Claro. aprender. E aí topei sem meio saber o quê. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa e saiu ali os 5 mercados, 5 maiores mercados do mundo. Aí eu não lembro todos, mas era obviamente petróleo, energia, construção, telecom, não lembro o quinto. Eu falei, pô, construção, vou para Claro. um Isso era dos. que ano? Isso era 2003, Caramba. Então você 2003? viveu todo o Não, boom? que Não, 2003, depois. perdão. 2002, 2006, 2007, 2007, no 2007, ápice do no ápice, negócio. pós-IPO. Sim. Absurdo. Exato. E aí eu entrei para cuidar de vendas, um pezinho em marketing, de o que eles chamavam de novos mercados. Então, pós-IPO, a Gafisa estava indo para além de São Paulo e Rio, então abriu para o mercado inteiro. E aí eu fui para cuidar de Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraná e Rio Grande do Sul. Ou seja, você queria botar o pé, como diz o outro, na rua, você literalmente colocou. Então você sai de um ambiente super bacana, mas de certa forma também protegido do Amchan, e vai ser jogado Sim, no mercado, se vira aí. sim, Com gente que não era exatamente da tua bolha. exato. Como é que foi? Foi um choque. Foi um choque. Criei casca.
muito grato a todo mundo com quem eu trabalhei lá, mas foi um baita choque, porque eu estava no ambiente B2B, mais corporativo, etc. De repente você vai para um B2C, pós-IPO, super agressivo. Segunda-feira era em São Paulo. Terça, quarta, quinta e sexta em algum estado. Eu pegava literalmente já várias semanas que eu passava pelos 4 estados, três, no mínimo dois. O mundo não tinha evoluído para as questões de segurança, segurança psicológica, etc. Era bem a época onde estava na moda pressão e bônus alto. Isso era bacana, era cool. Era cool. Foi na época, se eu não me engano, que lançou o BOP. Então tudo era referência de BOP, tudo Verdade. Eu era. tinha gestor, sem querer citar nomes, que chamava de 04, o outro de 06, É, 05. exato. Missão dada é missão cumprida, vai lá. Era essa É, pegada. Era essa pegada. Não tinha não bater meta, né? E a Gafisa ela tinha um estilo de bônus que levava as pessoas a uma competição extrema. Porque era, se me engano bem, mais ou menos assim. Bom, bater a meta era a condição sine qua non. Se você batia a meta e estava no tier de cima de 20%, você ganhava 14 salários de bônus. 14 vezes o seu salário. Se você estava no meio, que era como se fosse de 21% a 60%, se eu me lembro bem, você ganhava 6 salários. Pô, baita de um sim, bônus. E se você tivesse para baixo, mesmo batendo a meta, você ganhava zero. Então você tinha zero incentivo para ajudar o colega do lado, sim. porque não Faz o teu bastava. e faz muito. Exato, exato. Então eu aprendi muito, criei uma baita casca. Acho que foi muito importante para eu me tornar quem eu sou hoje, mas realmente tirou da zona de conforto Claro. até além, e que hoje é algo que eu não, né, na Total Pass, nas empresas que eu passei, de maneira Ficou alguma eu completamente no vou. passado. Acho que é um último suspiro de uma cultura que era muito forte, não só aqui, né? Acho que no mundo como um todo, né? Como você falou, ninguém falava muito de saúde mental, a preocupação com os outros era protocolar, Exato, o né? negócio era bater meta, Sim, então sim, você se adapta, né? Eu claro. tinha aquela vontade de crescer. A gente trabalhava de final de semana, você lembra? Quanto? Pô, E achava o máximo. Avisava pros amigos, ó, não, tô trabalhando, etc e tal, porque fazia parte da cultura. exato. Era, entre aspas, legal tudo aquilo. Mal sabia a gente o prejuízo que isso acaba. Sabia, né? A gente não sabia, hoje a gente Hoje a sabe. gente sabe. E Michael Page, como é que isso aconteceu? Como é que alguém vira headhunter? Porque eu brinco aqui, ninguém nasce querendo ser headhunter, né? Isso É. acontece na vida das pessoas. É o famoso leap of faith, né? Se acreditar e falar bora, né? Eu tava querendo olhar mercado, que eu tava viajando muito, e pedi indicação para um amigo, que foi Anshan, que era o Geraldo Bordon, Ah, sim, grande. e ele tava na Michael Page, ele falou, ó, vou te apresentar aqui para você fazer entrevista. Eu pensando que ia para uma entrevista de Para algum vendas, numa processo área de seletivo, alguma vendas, coisa. chegou lá, Felipe Calbucci, né? Já ali já sempre variou, né? Quem me chama de Felipe, quem me Sim, chama de Calbucci, né? sim. Então, Calbucci, você vai ser headhunter. Eu falei, como, cara? Só sei vender, sei marketing e tal. Headhunter é vender e tal. Aí passei por aquele processo de 9 Aquela entrevistas seita. com todo mundo, né? Que te testam de tudo quanto é jeito, né? Tirando da zona de conforto. Desculpa te interromper, só para contextualizar para quem está nos ouvindo e assistindo. Então, assim, você entra numa sala com gente que é headhunter há muito tempo. Cada um tem um estilo de entrevista. Então, assim, é como se você estivesse fazendo entrevista com o pessoal da Champions League, né? O ar mais rarefeito das pessoas que sabem entrevistar. Então, assim, É, você entra, cada situação é completamente diferente. E, de certa forma, é uma pressão violenta, porque, querendo ou não, você começa também a competir com aquela situação e querer agradar aquelas exato. pessoas e querer ser comprado por aquelas pessoas. Então, assim, como agir diante de cada um? E são grandes personagens, no bom sentido, né? Cada Sim, um tem seu sim. estilo. Não, e você entrava ali, se você tivesse agenda, você entrava, você ia passando, era na mesma hora, né? Exato. Salvo, depois voltava alguma, você fazia várias, Café, 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 água, água, água e segue. preso naquela salinha, né? Mas eu fui gostando daquilo, mas com muita dúvida. Eu lembro que eu liguei pro Gera, falei, Gera, e aí? E aí foi muito engraçado, porque ele falou assim, Felipão, não é pra mim, eu estou saindo. O cara que te indicou estava saindo. Mas ele falou exatamente É. isso, eu nunca esqueço. Não é pra mim, eu tô saindo. Mas eu te conheço, não conheço? Eu falei, conhece. O cara era meu melhor amigo da Anshan ali, né? Te conheço. Ele falou, é perfeito pra você. Não é pra mim. Entra que você vai se dar bem. Isso é que é amigo, hein? Eu olhei e falei, beleza, então vou aceitar e vou ver no que dá, né? E aí entrei, 5, 6 anos.
muito bons, cheio de amigos, padrinhos, madrinhas de casamento. A gente se conheceu. A gente se conheceu. Foi muito especial Muito. essa passagem na Época Michael muito Page. boa, né? Com certeza. E depois, mercado. Como é que é sair, por exemplo, de um lado de consultor, né? De alguém que conhecia os meandros de todas essas empresas, para depois entrar e representar um só CNPJ, né? Você vive com um monte de CNPJ na tua mesa, vivendo inúmeras culturas, inúmeras pessoas, etc e tal. Como foi a tua volta pro mercado? Foi um choque de novo, porque na Michael Page você tem a receita de bolo muito bem feita, que é Método. método, e que até depois que você está um bom tempo, eu não sei como está hoje, obviamente, mas Claro. depois que você está um tempo, você cansa um pouco aquilo de seguir a receita, né? Mas você tem, é muito simples. Se você quer se dar bem lá, na minha visão, você precisa se esforçar. Matemático. Matemático, você vai entrar aqui, eu comecei a recrutar para finanças, então não entendia nada de finanças, entrevista 30 pessoas por semana, depois de um ano você é expert em finanças. Como é que pega a vaga? Como é que entrega? Então você consegue. Então tinha aquela receita, né? Eu queria só, eu sei que a pergunta é outra, mas Imagina. fazer Claro, né, contextualizar. uma menção à Bia, né, a tua esposa, porque eu tô lá em finanças e aí cresci, consultor sênior, sênior 2, gerente, e aí me convidam para assumir o real estate, que era a área que a Bia tocava, porque a Bia seguia outros desafios, e eu nunca esqueço, eu estava comentando aqui nos bastidores, pô, ela colocou na sala todo o time e falou, gente, queria falar uma coisa para vocês aqui. Não tem cara melhor para assumir esse time, eu estou muito feliz, muito confortável, vocês confiem nele. E foi um negócio que não existe, né? Assim, eu tive zero resistência. Sim. Na época, o time dela era o Fernando Thompson, que, pô, Pô, um cara abração, Thompson. A gente vira e mexe ultra se encontra. especial. A Espetacular. Cris Braga. Sim, Cris, beijão Então já também. peguei um timaço Sim, e depois vieram outras pessoas, né? E a gente fez história lá mesmo, e muito por causa desse começo, que né? legal. E aí depois eu tava um pouco cansado da receita, queria fazer um MBA. Eu tinha uma vontade para mim, assim, porque eu falei várias vezes aqui que eu não gostava de estudar, né? Depois que eu entrei no mercado de trabalho, virou uma chavinha em mim, porque eu entendi a causa e consequência. Peraí, se eu sei isso, eu resolvo aquilo e dá resultado. Eu gosto, então eu vou aprender tudo que dá resultado, né? Então, gestão de pessoas é melhor de um jeito mais humano. Isso me deixa feliz, né, de fazer uma gestão mais humana, mas dá mais resultado do que não ser humano. Então, eu vou aprender esse negócio e vou fazer, né? Então, eu peguei gosto por estudar e eu queria fazer um MBA. Eu falei, eu preciso complementar minha formação. Comecei a estudar para fazer um MBA, queria fazer um MBA fora, queria parar tudo e fazer um MBA fora, mas eu já tinha ali 28 anos, que já não é a idade meio limite, né, de você fazer um MBA. Estava estudando muito. Tinha um cliente que eu adorava trabalhar para esse cliente, que eu até hoje admiro pra caramba, que era a família Bueno Neto, que se juntou com o Ricardo Almendra, que veio do Credit Suisse, e criaram a Banks. Eu fazia um monte de vaga para eles. E aí encontrei com o Ricardo, eu meio que chorei as pitangas, que estava difícil estudar e trabalhar 12 horas, estudar 4. Um alinhamento muito grande com a Aline, minha esposa, que na época era namorada, na época ó, vou ter que estudar pra caramba, né? E aí eu tava me esforçando muito, fui chorar as pitangas pra ele. No dia seguinte, toco o telefone, o escritório dele era perto. Vem tomar um café aqui. Fui lá tomar um café, ele falou, Felipão, eu não gostaria de te fazer uma proposta, não faz o MBA e vem para cá tocar uma unidade de negócio. Eles tinham uma gestora de investimentos, uma construtora, uma incorporadora e estavam abrindo, tinham aberto já uma imobiliária. Então vem para cá tocar a imobiliária, que é um negócio relativamente simples, porque é serviços, treina e depois você começa a rodar as empresas do grupo, né? E eu, pô, admiro até hoje muito o Claro. Ricardo, eu vou aprender com esse cara, né? E fui, aprendi um monte, e fiz, Largou o MBA. larguei, não fiz o MBA. Depois eu fiz um similar, vamos dizer assim, que eu te conto, mas não fiz ali.
E fui, fiquei 1 ano e meio tocando a imobiliária, vários aprendizados, tocar um time de vendas de 500 vendedores, a maioria autônomo, mas 500 vendedores, 20 gerentes, 3 superintendentes, RH, marketing, sistema, tudo, o CSC do grupo me atendendo. Eu com 28 anos, me Onde que você ia virando ter essa ali. experiência em outro lugar? Imagina. Exato, exato. E aí conheci pessoas incríveis, o Carvalhinho, que era o diretor comercial, que tinha 40 anos de mercado imobiliário quando eu entrei e foi difícil no começo ali conquistá-lo, mas Claro. depois mega é, me, me- Generoso. mega generoso, me ensinou um monte, amigo, foi demais, mas óbvio que no começo eu só ouvia aquelas frases do a gente sempre fez assim, né? Claro. É assim. Um clássico. En- Ainda mais nesse mercado, né? Tem Exato, muito isso. Mas você exato. vê, né? Naquela época, com 28 anos, você conseguiu pesar. Acho que talvez nenhum MBA do mundo te desse o quanto você poderia absorver com 28 anos Exato. nessa situação. Não querendo desmerecer o MBA, pelo contrário. Né? Importantíssimo. Às vezes você precisava um pouco mais de repertório, e um repertório riquíssimo para poder se aproveitar melhor de um MBA depois. Sim. Não, e relacionamento. Então, pô, ter que lidar um negócio super profissional, mas familiar. Então, ter que lidar e que aprendi demais com o Gui, que é o Guilherme Bueno Neto, com o Carlinhos, com o próprio Adalberto, que é o fundador. E, pô, foi um momento muito especial. Foi a minha passagem mais curta, porque eles tiveram ali um projeto muito grande, que é o Parque Global, né? Que é um super complexo que tem ali perto da Ponte João Dias. Naquela época estava lançando embargô. Então, essa ideia de ficar rodando empresas do grupo, fazer coisas diferentes, ela teria que ser pausada até que a obra, né, voltasse. E aí por isso que eu acabo saindo, né? E feliz demais que agora, pô, esse empreendimento tá voando, que Tá eu voando, torço né? demais por eles. Você mais uma vez faz uma mudança. E para mim é uma mudança emblemática, por quê? Porque acho que ela tem um pouco a ver com um divisor de águas. Quando a gente fala do mercado de RH, de recrutamento, né? Você veio, de certa forma, foi uma das pessoas responsáveis pelo startup da Indeed aqui no Brasil. Não a única pessoa, mas uma das pessoas responsáveis por isso. Você consegue contextualizar um pouco o que te chamou a atenção nesse projeto, que eu vejo como um dos principais projetos, como eu disse aqui, que foi um divisor de águas dentro do ambiente de recrutamento? Sim. Ah, e foi muito especial, né? Fiquei 8 anos, fui funcionário 3 aqui do Brasil. Depois de, como você fala, não é linear, né? Então, depois de real estate, volta para real estate, headhunter, Anshan, eu percebi uma coisa. Eu gosto muito de B2B. Eu gosto muito disso que a gente está fazendo aqui. Eu gosto de trocar, eu gosto de conectar pessoas, eu gosto de uma relação empresa com empresa. E eu, enquanto headhunter, gostei muito de lidar com RH, de lidar com essa conexão em pessoas. Então eu estava procurando alguma coisa nessa linha, só que com uma curiosidade por tecnologia. Na minha visão, o mercado de recrutamento ele mudaria completamente com base em tecnologia. Ele mudou até menos do que eu imaginava, É, mas mudou bem. Eu achei que ia mudar assim, absurdamente. que recrutamento com empresa de recrutamento seria só diretor para cima e o O resto resto, ferramenta tecnológica. é isso que eu imaginava. Talvez até vire isso, mas não virou, né? Não virou. Acho que as ferramentas elas apoiam demais as Sim. empresas de recrutamento também, mas não virou. Então eu estava procurando um projeto e aí, putz, vi no Facebook, a Fernanda Amorim, lá da Michael Page, Sim. estava fazendo startup e abrindo a empresa, falando que precisava contratar pessoas, e aí fui almoçar com ela me falou da empresa, nunca tinha ouvido falar na Indeed, mas aí fui estudar, pô, empresa americana, bem sólida, já faturava 500 milhões de dólares lá atrás, capital aberto, em Tóquio, que o dono da Indeed é o Recruit, né, que é um fundo de Sim. investimento em Tóquio. Falei, opa, peraí, vou aprender alguma coisa aqui, né? E aí fui com o desafio de abrir o canal Enterprise, de trazer negócios Enterprise. E foi um aprendizado enorme, assim, enorme, porque o Indeed, ele vende mídia, né? Então ele vende cliques
para que as suas vagas recebam mais candidatos com um perfil mais qualificado, com o volume que você precisa. Então a proposta era tirar as empresas desse modelo posta, e a gente falava de posta e reza, né? Post and pray, sim, para você controlar um pouco, mas é um papo de marketing digital. Então claro. a gente tinha que explicar para os RHs isso, e a realidade é que no primeiro ano a gente não vendeu nada. Assim. É. Por Nada, que você acha nada. difícil aculturar o mercado entender que estava indo para um outro caminho, esse Difícil. ambiente de recrutamento, é isso? Sim, as empresas estavam muito céticas porque no Brasil a gente publica uma vaga e recebe muitos currículos. Sim. Então por que Mesmo não que tendo o eu... menor perfil para a posição, inclusive. Exato. Então por que eu vou investir numa ferramenta que vai aumentar ainda mais o meu volume de candidatos? Então você precisava ter um sistema, um ATS, que te ajudasse a filtrar. Se você só investisse ali naquela solução, tudo bem, os candidatos certos viriam, mas você ia se afogar enquanto Claro, recrutador. para fazer o filtro você ia se matar. Exato, exato. Então muita parceria com o sistema, com a ATS, muito desenvolvimento em produto para filtro para as vagas que eram chamadas ali de hospedadas. Então você teve ali uma customização de produto muito grande e muito alinhar o pitch. Eu lembro que eles te levam para os Estados Unidos, na matriz, você fica uma semana lá em treinamento, que é quase que uma lavagem cerebral do bem, né, Claro, positiva, mas você volta tendo a total certeza que se você seguir aquela cartilha, você vai vai funcionar. vender muito. E Não é assim a realidade. não é assim. Então a gente Claro, que seguia, depende de cultura, depende do timing de várias coisas. depende de tudo. E aí a gente decidiu, né, ali principalmente em Enterprise, focar a venda no relacionamento e não nos atributos ali do produto, no educar o mercado. Então primeiro eu vou conquistar as pessoas, eu quero que elas tenham vontade de comprar da gente, para que elas tenham a atenção necessária para entender o produto, de tão complexo que era o Entendi. Ou produto. seja, acredita em mim, acredita no que eu tô te colocando, porque eu tô aqui, obviamente, por um motivo. Se a gente tem esse relacionamento e eu confiei nessa marca, nesse caminho, confia em mim, porque eu vou te levar para um lugar melhor. E com essa atenção, com essa dedicação, você vai entender melhor como é essa trilha. Foi isso. E eu levantei essa bandeira ali. Na época, a gente trocou de gestão algumas vezes nos 2 primeiros anos, então isso machucava um pouco a cultura, e muito por causa dessa dificuldade, né, de vender. E cada um estava tentando, cada área, cada canal tentando vender de um jeito. E o meu jeito foi dando certo nessa coisa de vender pelo relacionamento. Eu comecei a trazer grandes contas. Um belo dia, vem o VP global aqui no Brasil e me chama numa sala. Ele vinha como se fosse numa quarta aqui e todo mundo esperando ele na quarta. Terço, o RH me chama e fala: vem aqui no café. E cheguei no café, tava ele lá, falei: pronto, vou ser mandado embora, né? 2 anos de Você vê como é que empresa, é, né? pronto, vou ser mandado embora. E aí ele falou: Felipe, ó, a gente gosta muito de você, do teu estilo de venda, dos seus resultados. Eu tive uma exposição muito importante, eles me colocaram no programa piloto de um treinamento que chama Sandler Sales System, que é focado em Enterprise. A empresa contratou isso para o mundo todo, mas antes de rodar, ela chamou 30 pessoas do mundo inteiro para Singapura para testar. E eu fui um dos chamados e acabei tendo uma exposição com ele lá. Entendi. Acredito que disso surgiu e ele virou para mim e falou: eu quero que você assuma o escritório todo. Ele não falou, mas ele deu a entender que eu tinha um ano para virar o Sim. negócio. Ou seja, corre aí. Eu acho que ali eu fui em 2 anos eu fui o quarto gestor, né? E aí, primeiro e segundo ano foi muito de acertar time. Ali foi uma grande virada na minha carreira, porque eu tinha esse estilo mais de meta, 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 resultado, 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 sem passar do ponto, mas um estilo bem forte nisso. E o RH lá me chamou e falou: ó, empresa americana, né? Tudo certinho, compliance, segurança psicológica, as melhores práticas de diversidade ESG. É uma empresa assim fenomenal, Redondinho. redondinha. Eu falei: ó, não é assim aqui não. Se for dessa linha aqui, não vai dar certo. Não vai andar. E aí aquela coisa de ouvir. Então, bom, vou testar o modelo de vocês. Como é que é?
E aí foi me guiando. Tem, né, a Jaque, que é a business partner, head de RH até hoje lá. Tivemos vários papos, brigas, discussões, mas a gente sempre levando para esse lado desse desenvolvimento do negócio e deu certo através de você focar numa gestão muito racional, menos emocional, mais humana, né? Que acho que é esse o equilíbrio do americano, né, da empresa americana, é racional, mas é com muito respeito, né, e pensando muito na pessoa e na qualidade de vida dessa pessoa. O negócio foi é, caminhando e como os clientes confiavam no nosso time, eles acabavam. Eu vou testar esse produto. E o produto, no fim do dia, se você testa e usa direito, era bom. Então, e aí foi. A empresa cresceu muito, né? Cresceu 50 vezes desde que eu assumi. O Recruit compra o Glassdoor e aí a gente faz essa Integração. integração aqui de cliente, de produto, de pessoas, e aí dá uma roupagem, fica um produto muito completo, a gente vai para um outro patamar. Nessa altura eu já estou assim completamente apaixonado por trabalhar com os RHs e por trabalhar com tecnologia, né? É, Aí algumas coisas que acho que vale a pena comentar. Vem um convite de um ex-Anshan, Anshan sempre, né? Sempre na tua vida. Do Luiz Drouet, que era um gerente da Regional Campinas, da Anshan, quando eu estava lá. Ele vira presidente da BRH Brasil, a BRH São Paulo, perdão, e me convida 3 anos atrás a participar da diretoria voluntária. E aí eu acabo que realmente entro nesse ambiente dos RHs e desenvolvo grandes relacionamentos e conexões com pessoas assim muito queridas e muito experts, né? E aí acabo criando uma persona minha nesse meio do RH, que eu sou muito feliz e grato, né, por ter acontecido isso. Vem a pandemia, né? Quer dizer, acho que até a pandemia vem antes desse episódio, um pouco antes desse episódio da BRH. E aí na pandemia eu começo a fazer terapia, eu começo a meditar, né? Eu começo a me transformar e ir mais para esse lado humano, Sim. né? E aí, pô, tava tudo bem, tava feliz lá depois de passar por tudo isso, né? Indeed, da BRH, achando que me aposentar lá. Mas lembrando, eu uma pessoa que nasce no esporte, que na pandemia eu não falei tanto aqui, mas na pandemia, sem a terapia e a meditação, eu não teria passado por ela, assim, eu tive muitas dificuldades. E aí me ligo de Você sabe Diogo. que eu também, né? Eu fui descobrir isso depois só, né? Depois que a barba ficou branca. É, Mas tamo aí. isso, você precisa viver Preciso. para. Não tem, Exatamente. agora eu não me lembro do jargão, mas o melhor jeito de você aprender errando, né? Sim. E vivendo. E vivendo, é isso, né? Então aí me liga o Diogo Corona, que hoje é o meu chefe, né? E que é o CEO do grupo Smart Fit, que é filho do Edgar, que é o fundador, com um convite que para mim mudou minha vida. Fazem 8 semanas que eu estou na Total Pass, mas ele me convida a trabalhar com um produto que vende e oferece esporte, oferece meditação, oferece terapia, oferece Bem-estar. bem-estar. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu acredito que me fez ser quem eu sou hoje é o que a gente oferece, né? E no momento de empresa muito especial, com o desafio que eu queria, porque apesar de eu liderar o Indeed no Brasil, é uma multinacional, e uma multinacional, você sabe, é tudo pontilhado, né? Claro. Você segue uma receita de bolo, eu adoraria e queria muito escrever em conjunto com outras Claro, poder dar pessoas, teu claro, tom, mas tua cor. E é impressionante, né, Calbucci, como tudo tem seu tempo, né? Você passa por toda essa história, todos esses mercados, para chegar hoje numa cadeira que junta todos esses pedacinhos num lugar só, né? Que exato. todo mundo fala muito assim, o quão é difícil a gente trabalhar com questões conectadas ao propósito. E, de novo, ninguém está falando aqui de coisas etéreas e de ficar pelado abraçando a árvore, como diz o outro. Mas quando a gente fala de propósito, a gente sabe disso. Que trabalhou recrutando, entrevista pessoas, e o quanto as pessoas têm ansiedade e angústia em relação a isso. Nem todo mundo está o tempo todo
trabalhando num lugar onde ela tem conexão ou com o serviço ou com o produto, e aquilo tem uma intimidade relacionada à história daquela pessoa. Exato. E olha como isso se encaixa agora, né? E qual que é o momento da Total Pass? Você tá lá para desenvolver o quê? Assim, o momento ele é de crescimento franco, super, super especial. A Total Pass, então contar rapidamente Claro, a claro. história, né? A Total Pass ela nasce dentro do grupo Smart Fit, Biorritmo, em 2016, ainda como uma área. Em 2019 ela se torna uma empresa, então passa a ter realmente todas as áreas da empresa, marketing, RH, TI, etc. Então, o que eles chamam ali do Fresh Start, que é quando o Diogo assume a empresa e dá atração. Vem a pandemia, né? E aí, pós-pandemia, que realmente, pós-pandemia, o grupo Smart Fit faz o IPO, e além de expandir demais a rede, o grupo, né, que hoje tem 1.400 academias na América Latina, em Uau. 14 países, é a maior empresa da América Latina, eles também investem na Total Pass, né? E aí a Total Pass começa a ter, ela nasce com um foco muito grande no cliente, mas com uma missão muito grande de desenvolver o que seria o marketplace, né? A Total Pass ela nasce com as 1.000 e tantas academias da Smart Fit, precisando trazer outros grupos de academia para compor uma solução mais robusta, né? Uma rede mais Uma robusta. rede mais robusta. A visão, né, do Edgar, do Diogo, é ser a Visa, né, ser Visa, Mastercard dentro do nosso mercado, né? Então, alguém que realmente preste serviço para todos os grupos de academia e que todos se beneficiem. E, obviamente, que no começo você teve que provar isso passo a passo, provando para a primeira academia que topou entrar no marketplace que esse é o modelo e que é uma relação muito positiva e que é uma relação ganha-ganha. Isso foi. E que está em linha com o que as pessoas também pedem hoje. Então, por exemplo, eu estou à frente de inúmeros processos seletivos, você sabe como é essa vida. E depois da pandemia, a preocupação das pessoas vai muito além do pacote financeiro, né? Exato. O pacote de benefícios hoje, a questão de bem-estar, independente de ser híbrido, presencial, não fica só aí. Essa conversa é rasa, né? É, é. Todo mundo hoje te questiona como recrutador em relação a esses benefícios, e isso diz muito sobre a cultura da empresa, que Exato. tem o falar, tem a pintar a parede de todas as cores e tem as atitudes. E acho que o pacote de benefícios está na atitude, né? Sim, sim, com certeza. E aí a gente tinha que criar algo robusto. E aí, linkando com a minha chegada, então a gente entende que o mercado de academias do Brasil, você tem ali pouco mais de 26 mil academias, tá, no Brasil. A gente entra em 2023 com 8 mil academias no marketplace. E termina 23 com 16 mil academias. Uau. Então dobra. Então 16 para 26, que é o mercado todo, né? Um time que está num ritmo de cadastrar 800 academias por mês. Então, ou seja, até o final do ano a gente vai chegar ali perto do que é o topo do mercado, né? O nosso concorrente tem, né, dados de mercado, 24.500 academias. Tá. Então, como é que eu chego? Eu chego num momento onde a empresa passa a ter pé de igualdade com o concorrente, nesse aspecto, que é o volume de academias, e num pacing muito forte para chegar e passar, né? O RH olha muito, é legal esse grande número, né? 18 mil academias, vamos chegar em 22 já já, vamos passar ali o concorrente, mas ele olha mais para, vem cá, nas cidades onde eu tenho colaborador, você tem academias, você tem ofertas, e esse crescimento foi gritante. Tem uma empresa que eu visitei recentemente, muito grande, que falou assim para mim: Ó, Felipe, 3 anos atrás a gente queria muito colocar vocês aqui, só que vocês tinham 40% das minhas cidades atendidas. Vamos rodar isso de novo para ver como é que tá? E a gente rodou e saiu de 40 para 99,9. Assim, absurdo. Isso, então tá bom, Super você tá no expressivo. bid. Então eu chego, qual foi a avaliação do Diogo, né? Eu chego no momento onde as academias, a gente está em pé de igualdade, a gente desenvolve, isso chama Total Fit, a gente desenvolve o que a gente chama de Total Mind, que é uma solução de meditação e terapia, e a gente desenvolve o que a gente chama de Total Nutri. Então, é uma solução realmente completa de bem-estar que é vendida num pacote só
para os RHs oferecerem aos seus colaboradores. Então, a minha agenda, e aí todo mundo muito forte na empresa nesse lado B2C, nesse lado oferta para o usuário final. Então, a minha agenda, ela vem para colocar o RH no centro. Então, traz esse olhar para o RH. O que o RH quer? Como é que o RH quer ser atendido? Né? A gente cresceu muito com pequenas e médias empresas, né? E recentemente começamos a ganhar grandes contratos, né? Como Hapvida, Redditor, Nestlé, Carrefour. Grandes contratos. Então, grandes contratos. Então, eu chego para estruturar a empresa para acelerar o crescimento nessas grandes contas, manter o crescimento nas pequenas e médias, né? E aí eu já, em 8 semanas, é impressionante como o ritmo da empresa é pujante. Já deu tempo de entender a cultura, fazer as parcerias com as pessoas e traçar a visão de longo prazo, né? Então, a nossa visão de longo prazo experiência é o foco. Então, tudo que a gente vai fazer é voltado para o usuário, que é o colaborador da empresa, ter a melhor experiência possível, o RH ter a melhor experiência possível e o dono de academia ter a melhor experiência possível. E um quarto pilar, que é obviamente qualquer parceiro nosso, porque o parceiro de meditação, o parceiro de terapia também, né, de nutrição, eles têm que ter essa melhor experiência. Então, essa é a primeira visão. E a segunda é desenvolver uma área de novos negócios muito forte, que fique atenta a que mais? Que mais que é bem-estar? Que mais que as empresas querem oferecer para os colaboradores, né? E aí, só para você me permitir contextualizar, Claro. o que para mim é muito especial é que eu realmente acredito muito nisso. Eu acredito tanto que, assim, eu sugiro, né, e comemoro quando a minha família faz isso, né? Então, poxa, eu tenho minha filha Júlia, que tem 13 anos, mora em BH com a mãe, faz vôlei, faz terapia. Conversamos sobre meditação várias vezes. Não faz muito meditação, mas conversamos sobre isso. Pô, a minha filha Helena, a gente já. Minha filha Helena, de 4 anos, junto comigo e com a Aline, minha esposa, ela já faz natação, faz capoeira, tudo quanto é esporte eu quero que ela pratique. E lá no Poeira eles têm uma filosofia legal, né, voltada à Super. meditação. Ela foi pular, o que é? Não é amarelinha que faz um, dois, É... Não é amarelinha, gente? é amarelinha? Amarelinha, Ela amarelinha. pula amarelinha, tá aprendendo, né? E aí, olha que bonitinha. Antes de pular, ela faz assim, ó. Ela faz, deixa eu me concentrar, Se equilibra. respira e pula amarelinha, assim, né? Já é consciente. A Aline também, né? Pratica muito esporte. Tem uma história que depois eu posso te contar da minha mãe de superação na pandemia. Então, eu realmente Se acredito conectou e com me isso. conectei. E eu fiz uma brincadeira, bom, eu tenho, não deu para falar nem 10% dos meus mentores aqui, Fica das tranquilo. pessoas que eu acredito, Fala de quem mas você quiser. tem uma que eu considero minha mentora, que é a Patrícia Pulgas, lá do Magalu. Ela viu num evento eu falando, né, sobre a minha mudança de Indeed para Total Pass. Ela falou: você não percebeu o que você falou, foi tão natural que você não percebeu. E eu falei assim, gente, eu trabalhava numa empresa que tem a missão, né, que é a Indeed, de ajudar as pessoas a encontrar emprego. Então, essa é a missão, tem camiseta, eu tinha lá Claro. umas 20 camisetas Sim, dele disso, lembro. só se fala nisso, toda decisão é baseada nisso, e que coisa nobre, né? E que orgulho de você trabalhar numa empresa que ajuda as pessoas a ter um sustento. Claro. Eu migrei para a única coisa que é mais nobre do que ter um trabalho, na minha visão, que é ter saúde. Exato. Então eu sou muito afortunado, né? Porque eu saio ali do sustento para a saúde. Então, realmente, assim, é um momento muito especial e que se conecta demais com o que eu acredito. E para quem te conhece e te ouve falar, acho que eu nunca te vi tão feliz, assim, equilibrado, conectado com o negócio que você tá. Te falo como amigo mesmo. Então é muito gostoso ver você falar do negócio, porque, claro, você falou muito bem de todos os negócios que você passou, de forma alguma isso não foi natural, mas é impressionante a conexão que você tá e que momento legal que você tá vivendo. Por isso que eu te chamei aqui. Falando em momento legal e falando em meditação, eu sou alguém que apanha muito com essas coisas. Eu sou muito
ligado no 220, você me conhece. Eu tenho dificuldade para parar e me conectar com essas coisas. Que dica você dá para alguém como eu, que é leigo nesse assunto? A Bia já tentou me ajudar mil vezes com isso, eu tenho de fato dificuldade para isso, para entrar numa esteira de maior equilíbrio, não vou dizer emocional, mas assim, de maior conexão comigo mesmo, que eu sou muito do externo, né? E quem trabalha com o que a gente trabalha também é muito conectado, né? O que que o outro precisa, como servir o outro, o cliente, o filho, a esposa, a família, etc. Então, como fazer essa viagem para dentro de uma forma mais consciente e mais fácil? Então, duas dicas, assim, a meditação é sobre estar presente. Então você não precisa estar num ambiente silencioso, perna cruzada, De mão reprodução de panda assim. em cativeiro. Você não precisa Tá. estar assim. É, meditação é sobre respiração, né? Então, às vezes, é simples. Por exemplo, antes de você chegar aqui, eu respirei fundo e pelo nariz, soltei pela boca ali, sabe? Respira o mais longo que puder e solta o mais longo que puder, 3 vezes. Isso já te traz para o eixo. Tá numa conversa acalorada, tá percebendo que tá saindo um pouco de si? Respira fundo e solta. E aí tem várias técnicas, né? Mas é você se provocar para você estar presente, né? Você tá focado naquilo que você tá fazendo. Então acho que essa é uma primeira dica. A segunda, tem um cara que eu sigo, eu conheci num evento, e todo mundo conhece, né? Um Murilo Gun, que é Murilo um. Gun, sim. A É, Bia me fala dele sempre. cara, Ele é ele cabeludo, não é? Um cara é cabeludo. irreverente e tal, super inteligente. E esse cara, ele. Eu vi uma palestra dele, depois tive a oportunidade de comentar lá com ele, e ele fala de um jeito irreverente, ele fala assim, meditação, sabe, ele fala, né, do jeito dele, sabe tu que acha que não é pra tu? Então, é pra tu. E você Simples fica assim. rindo assim, porque isso, a meditação não é para pessoa que já é totalmente calma e já atingiu esse Bem pelo estado. contrário, né? É o contrário. Se você acha que não é para você, é porque é para você. E aí tem que ir treinando. Eu começo a flertar com a meditação há 8 anos atrás. E faço e paro, e faço e paro, e fico um ano sem fazer, e por aí vai. E engreno mesmo na pandemia. Eu conheci uma pessoa que até na época de Indeed, ela foi contratada como um coach de autoconhecimento, Que uma legal. indiana que mora no Canadá, chama Robina Dinson, não sei se pronuncia assim, e ela foi coach do funcionário que quisesse sobre autoconhecimento e eu me aprofundei com ela em meditação. Então eu meditava com ela, né? Então você quer mesmo? Poxa, hoje em dia tá cheio de life coaches, né? Sim. Pessoas com baita propósito. Recomendar uma amiga minha de faculdade, Mariana Rocha, que é uma life coach, que você pode marcar uma sessão e falar, faz comigo, me ensina. E Pô, que legal. Me fala uma coisa. A gente tem um quadro aqui que a gente fala muito de séries, livros, etc e tal. Você tá tendo tempo para ler nessa pegada que você tá, ou ver algum tipo de série? Se sim, o que que você recomenda para quem tá nos ouvindo ou assistindo? sé- Qualquer tema, qualquer. série menos, mas eu tô lendo agora. O que que eu fiz? Hum, Eu peguei todos os livros que eu já li em algum momento da minha vida, que eu acho que vão se aplicar nessa minha fase de Total Pass, empilhei na sala para eu não deixar de vê-los. E tô na metade do primeiro deles, que é um que chama Exponential Organizations, do meu Deus, Salim, né, que acho que é o fundador da Singularity Ah, University. sim. Então eu tô lendo esse e tem lá uma listinha, né? Tem um que inclusive eu acabei não falando, né? Eu fiz lá meu MBA, eu fiz Ah, o sim. eu fiz o Stanford Lead, que é um curso, não chama MBA, mas é uma pós-graduação de um ano em Stanford sobre liderança e disrupção. E lá eu tive uma aula do Jeffrey Pfeffer, que é o autor do livro The Power to Lead, ou Power. Jeffrey Pfeffer. E esse livro é legal pra caramba. Então também tá lá na lista pra ler. Eu li
como o desafio de tocar uma multinacional no Brasil, tocar uma subsidiária, é muito diferente de tocar uma matriz, né? Porque a gente tem operação no Brasil, no México, então eu toco 2 países, sendo o país que dá a diretriz, eu li pela 6ª vez o Pipeline da Liderança do sim. Charan, que é Bíblia, né? Para quê? Para garantir que eu não vou cometer esses erros de tratar uma pessoa que tem determinado nível de experiência diferente do que deveria no nível Claro, o back to dela. basics é sempre importante, a gente sempre tem que fazer isso. É o papo da meditação. Exato. Sim. Pô, mas que legal, cara. Só podia te agradecer, Calbucci. Que papo delicioso que a gente teve. Tanto aprendizado. Você quer dar algum recado? Quer deixar mais alguma mensagem ou não? Porque foi como diz o outro, uma ducha, um tsunami de conhecimento aqui. A tua história é tão legal, a gente poderia ficar dias aqui conversando. Primeiro, te agradecer demais, assim, foi Imagina, muito que isso. gostoso. Eu Prazer foi meu. entro, conversando com você aqui, eu entro meio em estado meditativo de hiperfoco, assim, só existe nós aqui Não é gostoso? nessa conversa, isso é muito bom. A dica que eu dou, eu tô num momento assim que realmente, fora a minha família, eu só penso em Total Pass, né? E no propósito. Então, realmente convidar as pessoas para ter uma vida mais saudável. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. A maioria das empresas está buscando ter um serviço como o da Total Pass, então não é tão difícil para os colaboradores, né? Utilizarem. Então, convidar as pessoas para uma vida mais saudável, você pegar ali, a gente acabou que não falou tanto do meu avô, né? Sim, grande vovô, que Deus o tenha. Sim, e você pegar ele, aí contexto para todo mundo, ele é aquele senhor de 80, ele era, né, um senhor de 80 e poucos anos, que cheio de vida e que subiu no palco do meu casamento, etc. Quando é que foi que a vida dele começou, né, a caminhar para o fim, né? Quando ele perdeu a força nas pernas. Ele andava 10, 15 quilômetros com a cachorrinha dele, com a Mel, e de repente ele passou a não andar tanto, porque doía o joelho, não tinha mais músculo suficiente na perna. Depois que isso aconteceu, foi questão de meses, né? E ele nos deixou. Então, qual que é a mensagem aqui, gente? Faz esporte, vida saudável, treina a perna. Tava vendo um vídeo do Panturrilha, equilíbrio. Tudo. Aquela série dos Blue Zones, Blue Spots que teve eu tô no assistindo. Netflix mostra muito, principalmente o pessoal, acho que é de Okinawa, Eu vi na esse terceira episódio. idade, que eles se abaixam o tempo todo e se agacham para cuidar de jardim. Dentro da casa deles as coisas são posicionadas mais próximas do chão, justamente isso proporciona para eles uma sobrevida muito maior, por exemplo, do que idosos do Ocidente, Sim. que acabam se acidentando em casa, caindo ou adoecendo, justamente porque não tem força da metade para baixo, como diz o outro, das pernas. O quão isso é importante a gente ignora. Depois desse episódio, eu assisti esse e um outro. É uma cidade na Itália que é cheia de ladeira. Ladeira, e exatamente. Também é isso. No fim do dia, eles estão atribuindo a força nas pernas como um aspecto vital para longevidade. Longevidade, circulação, força, estabilidade, tudo. Exato. Impressionante. É isso aí. Cara, obrigado. Toca aqui. Imagina. Precisamos marcar um basquete, hein? Nunca mais joguei. Precisamos. Tô devagar. Mas tudo bem. Primeiro você me ensina a meditar. O basquete fica para depois. Bora. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um episódio riquíssimo, vocês viram, com o Felipe Calbucci, esse CEO da Total Pass. Foi super legal, a gente entendeu uma carreira riquíssima em exemplos de setores diferentes, uma contribuição gigantesca para quem imagina de fato que o mundo não é, como se diz por aí, 100% linear. E quanto aprendizado. Eu agradeço de novo a audiência de vocês. Um abraço para o pessoal da Life Mix, Daniel Pfefferbaum, um beijão sempre para você e equipe. Vocês nos acompanham tanto no Spotify como no YouTube e também os cortes no Instagram. Um beijo para todos e mais Café com Sal.